Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 33. Jéssica repassava a agenda com a sua assistente quando Omar entrou abruptamente no consultório. A jovem ameaçou chamar o segurança, mas a médica a surpreendeu dizendo: "Tudo bem, Amanda, pode deixar. O Dr. Omar e eu precisamos mesmo conversar." A jovem saiu e fechou a porta. Jéssica não agia racionalmente, mas pelo impulso de sua alma quase se desconhecendo. Os hábitos que começava a cultivar, embora ainda não trouxesse o resultado que ela desejava, estavam construindo uma nova noção de espiritualidade em sua mente. "Precisamos conversar, doutora?" "Sim", respondeu ela e prosseguiu no mesmo impulso. "Pensei muito sobre o que você me pediu. Acho que você tem razão. Pode trazer sua mãe, que eu vou cuidar dela pessoalmente. Eu devo isso a você." A médica falava com firmeza e tranquilidade, e a confiança que transmitia tocou o jovem médico, que ficou sem resposta e acabou dizendo: "Até que enfim está fazendo uma coisa certa." "Pois é, Dr. Omar, vamos consertar as coisas. Quero colaborar." O comportamento da médica e, sobretudo, a energia que ela emanava o desconcertaram. Ele sentiu como se a armadura que sempre carregara caísse ao chão. "Sente-se, doutor. Fale-me do estado dela. Desde quando começou, e vamos decidir os caminhos do tratamento. Com relação aos custos, eu vou conversar com a diretoria." Era como se ela lesse os pensamentos dele e antecipasse as respostas às suas preocupações. Depois de mais alguns minutos de conversa, totalmente desarmado, ele se despediu da cirurgiã, combinando os detalhes do tratamento da mãe, e saiu. Andando pelo corredor, ele virou-se para trás 2 vezes, tentando entender o que tinha acontecido naquele consultório. Quem era aquela mulher que aparecia tão diferente diante dele? E por que ele a odiava menos naquele momento? Ao longo de algumas semanas, Jéssica trouxera a filha para fazer o acompanhamento, e o progresso lento dela preocupava o corpo médico. Jéssica não compartilhava suas novas experiências espirituais com eles, muito menos o medicamento fitoterápico que ministrava à filha. Com todas as transformações que Jéssica vinha demonstrando, era notório que mudanças profundas estavam ocorrendo em sua vida. E isso atraiu ainda mais a atenção de entidades espirituais das trevas, que atuam nas mais diversas instituições humanas. Enquanto ela, sem saber, lhe servia, tudo estava bem. Mas agora escapava por entre os seus dedos, fugindo da teia que a aprisionava. Começava a enxergar a realidade como de fato é, dissipando as brumas da ilusão. Poderia tornar-se uma ameaça para eles, ajudando outros a despertar. Depois de muito analisar, definiram uma estratégia que, para a personalidade, hábitos, modelos mentais de Jéssica, seria atrativo demais. Ela certamente fraquejaria. Daria a ela o que ela mais gostava: poder. Ela havia sido treinada, condicionada para desejar e obter o poder, o dinheiro e liberdade para extravasar os seus desejos mais inconsequentes. Depois de uma prolongada reunião nas regiões espirituais abissais, finalizaram com um plano pronto. Está perfeito. Dificilmente ela vai resistir a isso. Desviaremos a atenção dela. Vamos distraí-la desse movimento de consciência no qual ela se enganjou. Já chega. Já está fazendo estragos. Vamos acabar com ela de uma vez, dando tudo o que ela deseja.
Providencie que a estratégia seja cumprida em todos os detalhes. Despediram-se e alguns dias depois, Dr. Egídio, chefe da cirurgia, teve um infarto muito forte, ficando entre a vida e a morte no centro de terapia intensiva. Os médicos ficaram alarmados e a situação causou verdadeiro caos no hospital. As disputas entre os médicos mais experientes, que desejavam o cargo do médico, que o ocupava há quase 20 anos, começou a deixar todos desconfortáveis. A competição deixou de ser velada e falavam sobre o assunto nos corredores e até mesmo na frente dos pacientes. Sabiam que era uma questão de tempo para o conselho administrativo da instituição indicar o novo chefe. Era um trabalho importante e teriam de substituí-lo depressa, independentemente dos prognósticos da recuperação. Jéssica sentiu-se perdida. Ela e o seu superior eram muito próximos. Ele sempre a orientara e a apoiara nos momentos decisivos. Naquela manhã, a equipe médica estava apreensiva. O conselho reunira-se desde as primeiras horas da manhã para deliberar e decidir o que fariam diante da situação de Egídio. Os médicos conversavam nos cantos, querendo saber uns a opinião dos outros sobre quem seria o escolhido, e assim o dia seguiu, cheio de tensão e expectativas. Eram quase 5 horas da tarde quando o presidente administrativo apareceu no consultório de Jéssica. Amanda o recebeu e avisou a médica que ele queria falar com ela. Quando desligou o telefone, a médica pensou depressa: o que querem aqui esses homens de terno? Caio Montenegro entrou junto com 2 advogados do departamento jurídico. Jéssica gelou e já pensou que fosse mais uma armação de Omar. Alguma acusação ou coisa do gênero. Ela recebeu os 3 homens e os convidou a se acomodarem. Sentaram-se todos na sala de estar que ela tinha, dentro do seu amplo consultório. Espero que não sejam más notícias sobre o Dr. Egídio, comentou a médica apreensiva. Na realidade, não sabemos ainda como evoluirá a condição dele, infelizmente. Está estável, mas certamente em se recuperando. Seu processo será lento. Terá de se afastar de qualquer modo por tempo indeterminado. Sendo assim, doutora, vamos direto ao ponto. Depois de uma longa e exaustiva reunião em que todos os aspectos foram analisados cuidadosamente, escolhemos a senhora para assumir a chefia da cirurgia. Queremos que assuma o lugar deixado pelo Dr. Egídio. Jéssica encostou-se na poltrona, incrédula. Ela sempre desejara chegar ao topo, e aquele era certamente o posto mais cobiçado de sua carreira. Mas ficou atordoada com o convite. Afinal, naquele momento, suas ambições profissionais assumiram um lugar secundário em suas prioridades. Seguiu-se um longo e desconfortante silêncio. Queremos que assuma a posição até o início da próxima semana, para que tenha tempo de resolver as suas pendências da sua atual posição. Eles não pareciam estar lhe fazendo um convite. Era mais uma intimação e ela sentiu-se pressionada a responder. Preciso pensar um pouco. Não há nada a pensar, doutora. A oferta é irrecusável. Seu salário será 100 vezes maior, com bônus e premiações inclusos. Terá mais tempo para sua vida pessoal, já que não ficará sobrecarregada de cirurgias, embora possa realizá-las sempre que desejar, pois as suas habilidades são reconhecidas e sabemos que será constantemente requisitada. Além disso, terá espaço para sugerir e conduzir pesquisas nas áreas que escolher, desde que alinhadas aos interesses do hospital, e poderá promover as mudanças que considerar necessárias no corpo clínico.
Amplos poderes, doutora. Jéssica olhava para Caio sem saber o que responder. Era como se ele estivesse dentro da sua cabeça, sabendo exatamente dos seus desejos e necessidades. Ficou impressionada e, por fim, aqueceu. Pois bem, senhores, vou aceitar o convite. É claro que vai, doutora, respondeu o administrador sem pensar. E, virando-se para o advogado, fez sinal com a cabeça e esse retirou de sua pasta um contrato pronto e entregou à médica. Aqui está o seu novo contrato com o hospital, com tudo o que acabamos de lhe propor. Ela segurou o contrato de 7 páginas e o folheou. Preciso ler com calma. O homem entregou uma caneta a ela e foi enfático. Esse é o nosso acordo, doutora. Está tudo aí, nas mesmas bases do seu contrato anterior, acrescida de sua nova posição e regalias. Vai inclusive participar das decisões importantes com relação à modernização de equipamentos, cursos para os médicos e novos procedimentos e medicamentos a serem adotados e outras questões significativas para os pacientes. A senhora está entrando em outro nível agora, doutora. A senhora merece estar no topo. Ela permaneceu em silêncio enquanto passava os olhos por todos os parágrafos do contrato. Por fim, balançou a cabeça em sinal afirmativo e Caio lhe entregou a caneta. Ela o fitou por alguns segundos. Depois, enquanto ela assinava o documento, ele disse: Pode ficar com a caneta de ouro com a qual está assinando o seu passaporte para esferas de poder, que nem pode imaginar. É um presente de nosso principal patrocinador, o Laboratório Aurion. Assim que ela terminou de assinar, Caio a cumprimentou. Parabéns, doutora. A senhora agora faz parte da elite desse hospital. Seja bem-vinda. Os 2 advogados a cumprimentaram também e logo saíram. Jéssica sentia um misto de euforia e desconfiança. Ela desejara, sonhara com essa posição, mas agora, de alguma forma, sentia como se tivesse sido enganada. Ficou por um longo tempo sentada na cadeira, olhando pela janela o céu carregado de nuvens e poluição na maior e mais rica metrópole da América Latina. Pegou a sua via do contrato e começou a reler com calma, mas foi interrompida por vários colegas que vinham cumprimentá-la pela promoção. Desfilaram pelo consultório desde os mais dissimulados, tomados de inveja e já espalhando pelos corredores que ela teria um caso com o administrador, até os mais sinceros que se colocavam ao seu lado para apoiá-la. Em todos os casos, os elogios eram efusivos. Pouco a pouco, Jéssica ia sendo envolvida por uma energia viscosa, que atiçava o seu orgulho e a sua vaidade, tentando infiltrar-se em sua alma e alimentar o que nela já existia em abundância. Depois que eles saíram, Fernanda ligou e a médica compartilhou com ela a inesperada promoção que recebera. A editora a cumprimentou, mas recomendou: Tenha cuidado, minha amiga, você está em um caminho de despertar espiritual. Não deixe que as trevas impeçam você de seguir nesse caminho com as suas astutas distrações. Não se deixe enganar por eles. Jéssica desligou e ficou com a mensagem da amiga martelando em sua cabeça. Ela sentia que Fernanda estava certa. Levantou-se e foi visitar o amigo e mentor na UTI. Ele ainda estava desacordado, depois da cirurgia que havia salvado a sua vida. Pegou o prontuário dele e atualizou-se sobre o andamento do tratamento. Seus sinais gerais estavam positivos e promissores. Tudo corria bem. Por que então ele não acordara ainda? Refletiu consigo mesma. Depois pegou a mão do amigo e falou baixinho: Precisamos de você aqui, doutor Egídio. O que devo fazer, meu amigo? Sinto-me perdida sem você. Capítulo 34. Naquela noite, no núcleo espírita,
Rafaela percebeu que a amiga não estava bem. Assim que o evangelho da noite terminou, enquanto aguardavam para receber o passe magnético, Rafaela sussurrou: Você está bem? Me parece um pouco preocupada. E estou. Quer conversar depois de terminar aqui? Jéssica fez uma pausa pensativa enquanto fitava a amiga e por fim respondeu: Quer dar uma passadinha em casa? Eu não posso, mas podemos dar uma esticada aqui quando acabar. Eu tenho as chaves. Pode ser. Ainda estavam conversando quando o responsável pelas tarefas de doutrinação espiritual que aconteciam na casa ao mesmo tempo que o Evangelho veio chamar Jéssica. Nosso mentor pediu para que você participe dessa última parte do nosso trabalho hoje. Eu? A senhora é a doutora Jéssica? Sou eu mesma. Então é a senhora que ele está chamando. O mentor seria o espírito responsável no plano espiritual pelo nosso trabalho. Jéssica fitou Rafaela, visivelmente hesitante. Pode ir sem medo, Jéssica. Se ele chamou você, é porque é importante. Quem sabe vai te ajudar com as suas preocupações. A médica balançou ligeiramente a cabeça, pegou as suas coisas e seguiu o trabalhador que veio chamá-la. Quando entrou na sala onde acontecia o trabalho de doutrinação, a mesma em que estivera anteriormente, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo, como se pressentisse o que estava por acontecer. Apontando uma cadeira vazia, o coordenador do trabalho a convidou. Pode sentar-se ali. E puxou a cadeira para ela. Nosso mentor espiritual pediu que a senhora viesse. Parece que ele quer conversar com você. Jéssica olhava para todos os lados, visivelmente insegura. Fique tranquila, relaxe. Não precisa ter medo. Da última vez que eu estive aqui, eu levei um susto grande com o que me foi revelado. Mas ajudou-a de alguma forma? Ajudou sim. Então, por que temer? Tudo o que eles nos revelam é para o nosso bem. E quando as lembranças são espontâneas, elas são permitidas para nos ajudar a tomar as melhores decisões no momento que estamos vivendo. Embora todos queiramos saber sobre o nosso passado, tenhamos imensa curiosidade, saber o que já fizemos de mal aos outros poderia nos destruir nessa vida. Então, quando estamos prontos, maduros o suficiente e precisamos da informação, ela chega até nós. Pode ser esse o caso hoje, quem sabe? Ele sorriu e ficou na ponta da mesa ao lado de Jéssica. Começaram a orar. De súbito, Jéssica foi tomada por intensa raiva. Sentiu vontade de destruir aquela sala, de chutar as cadeiras, de gritar e esbravejar. O ímpeto que sentia era quase incontrolável. Gerson aproximou-se mais dela e indagou. Pode falar, meu irmão. Por que tanto ódio? Jéssica sentiu a raiva crescer ainda mais. Então uma das médiuns que estava ao lado de Jéssica gritou. Você não vai atrapalhar os nossos planos. Vamos destruir você e não poderá fazer nada quanto a isso. Não adianta agora pousar de boazinha. Pode até ter amolecido o idiota do Omar, mas a nós não engana. Com os seus venenos, você destruiu nossos lares, nossas famílias. E vamos até o fim para destruir você. E olha que tem muita gente na fila. Você não é uma pessoa boa. Você é um monstro de maldade. Aqueles que estão aqui desse lado e que controlam o hospital vão acabar com a sua raça. E essa pose de que se preocupa com os outros. Você só pensa em si mesma, no dinheiro que acumula, no prestígio. Pensa que não sabemos? Vemos tudo. Você não faz nada pelos outros. É tudo por você mesma. O coração de Jéssica batia descompassado. Reconhecia que aqueles espíritos sabiam muito sobre ela. Gerson se aproximou e advertiu o espírito. Cada um tem de dar conta a Deus de suas ações. Não cabe a ninguém, nenhum de nós, julgar e condenar os nossos irmãos, pois somos todos imperfeitos.
Não sabemos nada sobre as dores e dificuldades que cada um enfrenta quando toma uma decisão. Cuide de você, meu irmão. Essa é a sua oportunidade. Enquanto estiver cultivando esse ódio que esparge, não poderá ver os espíritos amigos que te acompanham e que desejam te ajudar. Do que você está falando? Daqueles que se foram e que agora desejam ajudar. Minha esposa? Minha filhinha? Sim, elas estão aqui agora. Têm estado muito próximas a você, mas não poderá vê-las enquanto não aceitar o socorro divino, soltar desse ódio, desse desejo de vingança e aprender a vibrar em sintonia com amor. O espírito começou a chorar. O corpo da médium chacoalhava e as lágrimas desciam-lhe pela face. 2 trabalhadores se levantaram e foram aplicar passes magnéticos sobre a médium, com o objetivo de atingir energeticamente o espírito que se comunicava com ela. Quando finalmente se acalmou, o espírito disse: Eu estou cansado. Eu preciso de ajuda. Imediatamente, Gerson, inspirado pelo mentor espiritual, disse: Olhe em volta, elas estão aí. Agora, as lágrimas eram de alegria e alívio de um espírito que vinha atormentando Jéssica há anos. E agora encontrava paz. Foi recolhido e acomodado em uma das salas de tratamento do mundo espiritual na casa espírita. Então, outra médium começou a falar. Agora, vamos tratar de você, Jéssica. Precisa compreender melhor o seu compromisso com Jesus, assumido séculos atrás, quando conseguiu arrepender-se dos seus atos contra ele. Jéssica se mantinha de olhos fechados e agora ela os apertava forte, aflita com as palavras da médium, que estava na frente dela. Relaxe, doutora. Jesus quer você tranquila. Respire fundo. Respire. Vamos projetar uma imagem do seu passado e você vai vê-la em sua mente. Jéssica observava a cena como quem assiste a um filme. Via-se como um soldado romano no tempo de Jesus. Viu-se zombando do Messias e disputando a sua túnica com outros pretorianos. Compreendeu então que naquela época tivera a oportunidade de segui-lo e não soubera reconhecer a grandeza do que vivia. Entregue aos costumes e hábitos dominantes do seu tempo, não conseguiu enxergar o tesouro que lhe fora dado naquela encarnação. E perdeu um tempo precioso. Certamente estaria muito mais adiantada em sua jornada evolutiva se tivesse sido capaz de, como dizia Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Toda aquela consciência não acontecia apenas em sua mente, mas em todo o seu ser. E ela chorava, dominada pela emoção e pela certeza de que havia desperdiçado muitas oportunidades de crescimento espiritual. Sabia, sem dúvida alguma, que fora aquele soldado, e não podia explicar, apenas sabia. Uma culpa indizível tomou conta dela. O mentor então a chamou daquele torpor. Esse tempo já foi, minha irmã. Você já lamentou, já se arrependeu e já se comprometeu a trabalhar para Jesus, salvando vidas e curando enfermos, em gratidão ao amor do Mestre que restaurou a sua vida. Ele a perdoou e você já experimentou esse alívio, mas precisa se lembrar do seu compromisso. A vida no corpo denso, as crenças materialistas da sociedade contemporânea nos distraem de quem realmente somos. Elas nos afastam da alma, da essência espiritual, nos fazem esquecer nosso propósito na Terra, crescer com as experiências, aproximar-nos de nossa essência e do Criador e cumprir as tarefas assumidas com os irmãos espirituais que no outro plano aguardam que façamos a nossa parte para que os planos desenhados em conjunto se realizem. Você sabe do que eu falo
a sua alma sabe. Seu despertar tem sido difícil. Mantenha-se desperta. Não volte a dormir. Agora está enredada em uma armadilha que parece uma carruagem dourada, mas que na verdade é uma prisão. Preste atenção, não se deixe dominar de novo, ou eles a subjugarão. É isso que desejam: controlar a sua alma, apagá-la, sufocá-la, para que o ser espiritual não se manifeste e a vida se torne estéril e sem sentido. Somente quando estamos conectados à nossa vida espiritual, somos seres completos, integrados e plenos, capazes de realizações que parecem impossíveis àqueles que ainda permanecem dominados pelo torpor da matéria. Não foi o próprio Mestre quem disse: podereis fazer coisas maiores do que as que eu faço. Mas esquecemos essas palavras e fugimos do seu significado. Somos seres espirituais e, quando conscientes e conectados ao Criador, podemos realizar o impossível. O apóstolo Paulo compreendeu isso e nos deixou essa frase fortalecedora: tudo posso naquele que me fortalece. Repita-a sempre que sentir suas forças vacilarem. A médium segurou a mão de Jéssica e disse: contamos com você. Aguardamos ansiosos o seu despertar. E agora estamos prontos para ajudar através de você. Um profundo silêncio seguiu-se no ambiente, que estava envolvido em energias de puro amor, leveza e suavidade. Para os mais sensíveis, podia-se sentir no ar o aroma de ervas frescas e flores de magnólia, como se toda a sala tivesse sido transformada em um grande jardim perfumado. Ninguém ousava dizer nada, querendo prolongar aquelas sensações doces e benfazejas. Muitos respiravam suavemente, temendo quebrar o lindo momento espiritual que os presenteava naquela noite. Nem sempre algo tão intenso acontecia naquele trabalho simples de orientação aos irmãos desencarnados. Espíritos perdidos em sofrimento, à deriva no novo mundo em que haviam ingressado após a morte do corpo físico. Alguns minutos se passaram e finalmente Gerson encerrou o trabalho. Quando todos saíram, ele conversou com Jéssica. Você está bem? Eu nem sei o que dizer. Tudo isso foi um susto, me deixou atordoada. Sente-se aqui e vou lhe aplicar mais um passe magnético. Você se sentirá melhor. Depois de finalizado o abençoado procedimento, a médica se sentiu mais reenergizada e, com os sentimentos equilibrados, não poderia mais ignorar aquele convite. Tinha de saber o que Jesus queria dela e como poderia atendê-lo. Na manhã seguinte, enquanto atendia os seus pacientes no hospital, Jéssica não conseguia parar de pensar na experiência que vivera na noite anterior. Mas ao invés de fixar os sentimentos sutis que vivenciara, ela sentia-se perturbada, angustiada por não saber o que fazer. Uma vez que para ela, uma cirurgiã excepcional, saber o que fazer era parte fundamental do seu trabalho e do seu sucesso. Sentir-se confusa era o mesmo que declarar a sua incompetência. De fato, Jéssica detestava se sentir daquele modo. E desde que se lembrava, fazia de tudo para fugir daquele estado, daquela sensação. Odiava se sentir assim. Estava prestes a se desligar emocionalmente daquela experiência quando o telefone tocou. Era Rafaela. Como você está, Jéssica? Não sei. Um pouco confusa, eu imagino. Odeio me sentir desse jeito. Eu sei. Me sentia do mesmo modo. Tudo tinha que ser claro, racional e perfeitamente lógico para me trazer confiança. Quando eu me sentia perdendo o controle, detestava a sensação. E agora, se sente diferente?
Aprendi que parte de ser mulher é conviver com as impressões muitas vezes imprecisas da intuição e com certa confusão causada pelas emoções, que nem sempre são agradáveis, mas sempre nos ajudam a encontrar o que é melhor para o nosso ser integral. Ser integral? Isso me soa tão estranho, tão diferente de tudo que eu aprendi, de tudo o que realizei até agora. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. Quando me sinto assim hoje em dia, eu tenho um refúgio para ficar sozinha e refletir. Um lugar onde a natureza sussurra belos poemas ao coração. E ele entende. Tenho certeza de que poderia te ajudar a silenciar tantos os pensamentos e buscar a voz de sua alma. O que ela tem a lhe dizer? O que você acha? Poderia ser o começo de algo novo. E que lugar é esse? Fica mais ou menos 1 hora da capital. Você viria comigo? Vou sim. É um hotel? É, mas não um hotel tradicional. Está mais para um retiro espiritual em meio às montanhas. É um lugar que desafia nossos comodismos culturais, nos convidando ao simples e básico, a viver com simplicidade, coisas das quais já nos esquecemos enquanto civilização repleta de distrações, tecnologias e facilidades. É um lugar que nos convida em tudo a desacelerar. E quando nos damos conta, estamos em conexão conosco mesmo. É um lugar de reconexão espiritual. Notando a hesitação na voz da amiga, Rafaela completou. Um lugar onde a angústia dá lugar à calma e à serenidade. Consegue se imaginar se sentindo assim? Posso levar Maria Helena? Felipe vai ficar com o pai nesse final de semana, mas eu acho que um lugar assim poderia fazer bem a ela também. É claro, vou fazer as reservas para o final de semana. Capítulo 35. Depois de percorrer 11 quilômetros em uma íngreme estrada de terra e alcançar o cume de uma montanha localizada na Serra de Mantiqueira, as três chegaram ao seu destino. Deram entrada em sua estadia no retiro e deixaram seus pertences em um quarto destinado às famílias, que as três compartilhariam. Foram fazer um reconhecimento do lugar. Eram quase 9 horas da manhã, mas ainda havia brumas encobrindo o vale. Elas caminharam pelas áreas mais acessíveis da ampla propriedade e então sentaram-se em um banco que tinha a vista mais bonita que Maria Helena já vira. O sol, aos poucos, ocupava todo o céu, que se tingia de um azul profundo. Os pássaros voavam ao redor das árvores, proporcionando sinfonias diferentes, conforme suas espécies. E o vale apareceu abaixo, majestoso, repleto de árvores e plantas. O lugar era maravilhoso. Então Jéssica, sentindo uma forte emoção, represada diante de tanta beleza, olhou para a filha e viu que seus olhos estavam marejados. O que foi, minha filha? Está tudo bem? Esse lugar é mágico. Sinto coisa que nem sei descrever. E não é só a beleza que já me dá vontade de chorar, mas tem uma energia tão intensa, tanto amor, respeito, carinho. Eu não sei explicar. 2 lágrimas rolaram pela face da jovem. Jéssica se calou e voltou seu olhar novamente para o vale. Ela sentia sensações parecidas com as da filha, mas não era capaz de expressá-las com a mesma clareza. Rafaela sentiu que a amiga precisava de espaço. Olhou para as duas e sorriu. Vamos dar uma caminhada, Maria Helena? Mãe, pode ir. Vou ficar aqui mais um pouco. Está me fazendo bem. Ali, sentada em silêncio, a médica percebia melhor a sua mente agitada e como estava longe de suas emoções, tendo fome de sentimentos sublimes.
Ela mal conseguia permanecer sentada. Tinha ímpetos de se levantar, de andar. Sentia uma necessidade quase incontrolável de fazer alguma coisa. Notava o seu estado interior, mas a aflição vinha junto, querendo distraí-la, como tantas outras vezes o fizera. O cérebro buscava distrações e ação, para tirar o foco do que era o necessário para ela naquele momento. Jéssica começou a ficar cada vez mais inquieta. Olhava ao redor, mas as poucas pessoas que via estavam lendo ou meditando sobre as árvores frondosas. Procurava por Rafaela e a filha para poder sair daquele estado de solitude, mas elas não estavam em seu campo de visão. Onde estariam? Sua mente começou a metralhar pensamentos negativos. Eu não devia ter vindo. Que coisa sem sentido ficar aqui enquanto tantos pacientes meus precisam de ajuda. Eu deveria estar operando nesse momento. O que foi que eu fui inventar? Você está ridícula, parecendo uma sei lá o quê, sentada aqui nesse lugar ermo, silencioso e austero. Para que tanta austeridade? O que os donos desse lugar pensam que são? Os pensamentos perturbadores continuavam por um longo tempo, deixando Jéssica profundamente aflita. Ela ergueu-se num impulso e saiu à procura das suas companhias. Foi até a recepção e indagou: "Pode fechar minha conta? Preciso ir embora." "Mas já? A senhora nem bem chegou." "É, mas eu sou cirurgiã e apareceu algo de emergência." Mentia a médica buscando uma justificativa para sair correndo do lugar, que lhe trazia enorme consciência do seu estado interior. "Acho que terei que ir embora mais cedo." "E as outras duas vão embora também?" Jéssica parou por alguns instantes. A filha estava adorando o lugar. "Vocês têm algum motorista que possa me levar embora? Assim a minha amiga e a minha filha podem ficar até amanhã." "Temos alguém que poderia ajudar, mas eu preciso saber se ele está livre para fazer isso." "Vai até a capital?" "Isso mesmo." "A senhora me dê um minuto, por favor, que eu vou verificar." "É claro." Enquanto ela aguardava na recepção, Rafaela e Maria Helena entraram conversando com graça e leveza. As duas sorriam, visivelmente alegres. "Mãe, você está aí? Estávamos te procurando." "Pelo jeito foi uma boa caminhada," comentou a médica. "Muito lindo esse lugar, cheio de animais silvestres. Eu adorei. Queria ficar aqui por mais tempo. Acho que 2 dias será muito pouco." E a Rafaela me disse que eles promovem momentos de meditação coletiva. Acho que eu vou adorar. Rafaela se aproximou, notando a apreensão da amiga. "O que foi, Jéssica? Está tudo bem?" A atendente apareceu e confirmou. "Ele pode levar a senhora. Está a caminho." "Obrigada." "Aonde você vai, mãe?" "O hospital me ligou. Um paciente que operei está com sérios problemas. Deu entrada agora de manhã e eu tenho que operá-lo de novo." Rafaela apenas observava. "Mas o hospital tem outros bons médicos, mãe, e você agora é chefe deles. Peça alguém para atendê-lo. Você prometeu 2 dias inteiros para nós duas." "Eu sinto muito, filha, mas eu tenho que ir. Você fica com Rafaela e aproveita a estadia que já está paga. Ficam com o meu carro e voltam amanhã. Não quero atrapalhar o passeio." Rafaela mantinha-se em silêncio, tentando compreender o que se passava de fato. A médica pediu licença, foi até o quarto pegar as malas e no caminho tinha uma verdadeira conferência acontecendo em sua cabeça. Vozes dizendo que deveria ir, outras dizendo e argumentando que ela estava sendo infantil, e mais se parecia com uma criança assustada, tão somente por estar em silêncio consigo mesma. Ficar calada, percebendo o que se passava em si mesma, estava aterrorizando a renomada cirurgiã. Ela não se deteve e logo apareceu na recepção com a pequena mala, pronta para partir.
Mãe, por favor, você prometeu, pedia a filha segurando em seu braço. Não posso ficar, filha. Você é bem grandinha para compreender. Agora a médica, sentindo-se pressionada, começou a ficar rude. Estava irritada, alterada, descompensada, mente e sentimentos desalinhados. Maria Helena deu 2 passos para trás, sentindo a agressividade da mãe. Rafaela então interveio. Sua mãe precisa ir, Maria Helena, mas nós duas vamos aproveitar cada minuto. Tem uma cabana pequena à beira do rio, bem no início do vale, que faz parte da propriedade. Podemos passar a noite lá, no meio das árvores, dos animais. É totalmente seguro. Mas uma experiência única. Eu já passei uma noite sozinha na cabana. Eu tenho certeza de que você vai ficar inspirada com tanta natureza. O que me diz? A jovem pensou um pouco e, sentindo-se atraída pela descrição que a jornalista fizera, concordou. Está certo, mãe. Vá salvar vidas, afinal, é isso que você faz melhor. A aflição estava evidente na voz de Jéssica ao se despedir. Obrigada pela compreensão, minha filha. Tchau, Rafaela. Nos vemos amanhã. Fique tranquila, vou cuidar bem dela. Volte com calma, sem pressa, para conseguir compreender melhor as suas emoções. Jéssica fitou a amiga nos olhos. Volte com calma, sei como é. O motorista chegou e Jéssica se enfiou no carro e bateu a porta, como se quisesse esconder-se do mundo. Deu as orientações para chegar em seu apartamento e aquietou-se no banco traseiro. Mas à medida que o carro se distanciava do roteiro, mais angústia dominava o coração da médica, que pensava: o que eu estou fazendo? Do que eu estou fugindo, afinal? A Rafaela sabe o que está acontecendo? E outros tantos pensamentos dominavam sua mente. Ela seguia aflita até que, depois de rodar quase meia hora na estrada, Jéssica não aguentou. Tinha de voltar e enfrentar aqueles sentimentos desconfortáveis. Tinha de descobrir. Me desculpe, senhor, mas eu vou precisar voltar. Eu vou pagar a corrida completa, mas eu tenho que retornar. A senhora que manda, doutora. Depois de 1 hora e meia que tinha saído, Jéssica estava de volta. Entrando pela recepção, carregando a sua mala, a atendente se surpreendeu ao vê-la. Oi, a senhora? Está tudo bem? Sim, cancelaram a cirurgia. Estão todos no refeitório. A senhora pode ir almoçar, falou sorridente a atendente. Que bom que conseguiu voltar. Sua filha ficou bem chateada. Eu sei. Quando entrou no refeitório, logo viu a filha almoçando em uma das mesas compridas coletivas que havia. Mãe, você voltou? Oi, filha. Cancelaram a cirurgia e eu voltei. Pegue a sua comida ali no buffet. Sente-se conosco, estamos começando a almoçar. Você chegou bem na hora. Rafaela sabia o que se passava, mas fez questão de agir como se ignorasse. Ela própria havia passado por isso quando esteve naquele lugar pela primeira vez. E ela não havia voltado como Jéssica fizera. Desaparecera e só voltou ali 2 anos depois, quando compreendeu melhor a si mesma e a espiritualidade. Na manhã seguinte, a médica acordou antes do amanhecer e sentou-se no mesmo banco, observando os primeiros raios de sol aparecerem. Deixou que a energia intensa da manhã a dominasse, entregando-se ao sentimento que brotava nela, sentimento de arrebatamento diante da beleza da natureza que a cercava. Reparou demoradamente no vôo dos pássaros livres pelo céu, alcançando alturas e mergulhando depois como se estivessem celebrando alguma coisa. Ela se sentiu feliz, por nada específico, mas por estar ali. Sentiu gratidão por tanto amor que percebia em seu entorno. Como pudera ficar tão ausente a tanta beleza e vida por tanto tempo?
Por que tinha tanto medo de olhar para si mesma com honestidade? Do que tinha tanto medo? Como se seguisse a alguma orientação interior. Ela encostou-se no banco e respirou fundo 3 vezes. Depois mais 3 vezes. E outra vez por 3 vezes, até sentir-se completamente relaxada. Silenciou a sua mente e procurou apenas sentir, sem julgar ou analisar as próprias emoções. Apenas as acolhia. E à medida que se sentia aquela espécie de orientação interior, sentia-se cada vez mais calma e centrada e cada vez melhor. Toda vez que pensamentos negativos ou de medo se insinuavam, ela respirava 3 vezes, tirando a atenção deles e prestando atenção no canto dos pássaros. Perdeu a noção do tempo, entregou aquele simples exercício de silêncio interior e conexão com a natureza. Não podia assimilar a presença do seu mentor e outros amigos espirituais ao seu redor, envolvendo-a e inspirando-a em cada ação. Ela vai conseguir, exclamou Elias, que vinha se esforçando por longo tempo para reencaminhar a sua protegida ao seu propósito naquela encarnação. Eles derramaram vibrações sutis sobre ela, que à medida que conseguia absorvê-las, ia se entregando ao sentimento mais sublime que existe, o amor. Como se ele estivesse gerando um calor que quebrava o gelo que circundava sua alma. Ela se sentia viva e uma cura interior profunda começava a se processar. Eram 7 horas da manhã, quando o sino tocou, chamando as hóspedes para o café. Só então Jéssica percebeu o quanto estava faminta. Levantou-se devagar e seguiu em direção ao refeitório, onde encontrou a filha e Rafaela logo à porta. Bom dia! Dormiu bem, filha? Muito, e você? Não conseguiu dormir direito? Acordou cedo? Dormi bem e acordei muito cedo. Quer dizer, acho que eu estou acordando de verdade. A filha olhou para Rafaela sem compreender e esta respondeu abraçando a médica. Graças a Deus, amiga. Eu sabia que esse lugar facilitaria a sua reconexão e manifestação da sua intuição. Entraram conversando alegres e Jéssica confessou. Eu preciso contar uma coisa. Ontem, quando eu disse que tinha uma cirurgia, bem... Rafaela interrompeu. Nós já sabíamos, doutora. Só a senhora tentava se enganar. Que bom. Estão me poupando muita vergonha. Seguiram a conversa durante a refeição e quando saíram, Rafaela comentou com a cirurgiã. Sua filha é muito madura para a idade dela, madura e espiritualizada. A jovem sorriu e disse, contei para ela as coisas que aconteceram comigo. Rafaela acha que é mediunidade mesmo. E talvez seja uma mediunidade rara. E você, o que fez desde que acordou? A médica ia responder que não tinha feito nada, mas então, movida por uma nova consciência, disse: estive me reencontrando comigo, com partes de mim que precisam ser curadas. As 3 seguiram rindo e conversando, envolvidas em alegria e um sentimento doce de genuíno amor fraterno. Jéssica se sentia aliviada, como se tivesse aberto uma janela para dentro de si, onde repousava dores, mas também seus melhores sentimentos, suas emoções e, sobretudo, a fonte da sua inspiração e compreensão espiritual. Uma janela para a própria alma. Sua essência estava ali, desejosa de se expandir e tomar conta de sua vida. Sua vida estava prestes a sofrer uma profunda transformação. Capítulo 36. Naquela noite, assim que a cirurgiã adormeceu, Elias a aguardava. Seu corpo etéreo se desprendeu do corpo denso. Ainda estado de ligeira confusão mental, foi amparada pelo amigo do espaço que aguardava paciente enquanto ela procurava se situar
em seu estado de desprendimento. O quê? Onde eu estou? Você, o simpático protetor, a cumprimentou sorrindo. Olá, doutora. Finalmente as mudanças estão começando. Ela não pôde deixar de sorrir em resposta, e logo sentiu seu corpo inteiro se iluminar, como se uma luz intensa se acendesse. Ele também emitia uma linda e suave luz azulada. Você está brilhando, observou ela, sorrindo como uma criança encantada pelas luzes de Natal. E você também. Ela olhou para si mesma, observando a pequena luz azulada que cintilava de dentro para fora do seu ser. Venha comigo. Vamos fortalecer a sua consciência para que consiga manter as lembranças e ouvir os impulsos da sua alma que instigam a ação, ainda que essa ação pareça fora dos padrões para um mundo dito civilizado e quase todo dominado pelas trevas. Dominado pelas trevas? Como assim? Venha, vamos tomar um fôlego e ganhar fortaleza nas energias do seu lar. Ela, sem titubear, segurou na mão que ele oferecia a ela e, sem questionar, entregou-se à experiência. Em pouco tempo estavam na alameda cercada de magnólias em plena florescência, diante da casinha simpática e cheia de flores e plantas. Uma senhora amável a recebeu. Bem-vinda ao lar, minha querida. Eu conheço você? Eu sei que eu conheço. Vó Arminda, é você mesma? Está tão diferente, mais nova, mais bonita. A simpática senhora abraçou a neta com carinho. Vivendo em um ambiente de harmonia, minha filha, onde nossas reais necessidades são respeitadas e atendidas, onde as aspirações de nossa alma são ouvidas e tem espaço para se manifestar e se expandir, onde nossa criatividade tem utilidade constante, experimentamos a cura em profundidade e o resultado é esse que você vê. Há muitas coisas que você não pode ver, mas pode sentir e apreciar, se souber reconhecer. Venha, vamos entrar. Os três foram direto para o jardim lindamente cuidado, nos fundos da pequena casa, onde a natureza era pródiga e as plantas tinham um aspecto luminoso. Venha, sente-se aqui no seu lugar favorito. Jéssica se acomodou no banco largo de madeira, que ficava no centro do espaço, sobre a árvore de magnólia. Feche os seus olhos e silencie a sua mente. Respire profundamente 3 ou 4 vezes. Enquanto a simpática senhora falava, Jéssica seguia suas orientações. Isso, respire mais fundo. Não permita que questionamentos dominem os seus pensamentos. Se eles surgirem, e vão surgir, apenas deixe que se afastem. São apenas pensamentos, não se apegue a eles. Deixe que fluam, isso mesmo. Agora preste atenção aos sons ao seu redor. Escute os pássaros. Isso, perceba os diferentes cantos. Sinta a brisa suave tocando o seu rosto. Sinta mais fundo. Conecte-se com as energias que permeiam esse lugar. Ela então silenciou. Jéssica começou a perceber por todo o seu ser as vibrações do ambiente e notou a intensa energia de expansão, de crescimento, de vida pulsando em toda parte. Era capaz de sentir aquela energia alimentando o crescimento das plantas, nutrindo os seres que ali habitavam. Sentiu a energia poderosa em si mesma, curando o seu ser, nutrindo a sua alma. E aquela sensação de paz, amor, harmonia a tomaram por inteiro. Ela se sentia como se fosse tomada nos braços do Criador, como se ele sussurrasse em seu ouvido: eu estou aqui, sou o seu Criador, amo você incondicionalmente, quero o seu bem, seu progresso e a sua felicidade.
Era uma voz sem palavras, mas a emoção que ela sentia fizeram lágrimas de alegria descer por seu rosto. Ela estava completamente envolvida pela energia divina e entregue a ela. Não saberia dizer quanto tempo ficou ali, naquele verdadeiro estado de graça. Na manhã seguinte, quando despertou no retiro, escutando o canto dos pássaros, ainda podia sentir aquela sensação sutil vibrando dentro dela. Abriu os olhos e já ia se levantar quando um impulso dizia dentro dela: devagar, com calma, suavemente e sem pressa. Ela então voltou a se deitar e cobriu-se. Depois levantou o lençol com muita delicadeza e notou que, se movimentando com leveza e suavidade, conseguia manter mais forte dentro dela aquelas energias sutis que absorvera em seu lar espiritual. Ela tinha plena noção que estivera em outro lugar durante a noite. Foi até a janela, olhou pelas frestas da veneziana o azul do céu, as árvores e as flores da natureza, naquele verdadeiro retiro espiritual, e sentiu vontade de compartilhar o que vivenciara. Mas novamente um impulso silencioso dizia para que ficasse em silêncio e guardasse por mais um pouco a sua experiência. E assim ela fez. Olhou a filha dormindo e aproximou-se da cama dela, ajoelhou-se diante da filha e observou seu rosto jovem dormindo. Deus do céu, como eu amo a minha filha! Ela balbuciou. A menina se mexeu e acordou. Mãe, tudo bem? Tudo ótimo, minha filha. Está um lindo dia e está quase na hora do café da manhã. Ela se ergueu e se dirigia à porta do banheiro quando a filha perguntou: O que aconteceu com você? Está tão diferente. Estou mesmo me sentindo diferente. Seu rosto está radiante. Você está feliz, mãe? Acho que nunca te vi tão bem assim. É verdade, Maria Helena. Acho que nunca me senti tão bem antes em toda a minha vida. O desafio agora é manter esse bem-estar quando voltarmos à selva de pedras. A filha sorriu e se levantou, sentando-se na beira da cama. Você vai conseguir, mamãe. Olhe tudo o que já fez. Acho que é um caminho sem volta. Depois do café da manhã, Jéssica sentiu uma vontade irresistível de ficar sozinha. A princípio, ela não percebeu o impulso que vinha de sua alma. Terminaram o café e as três saíram para uma caminhada, mas Jéssica começou a ficar visivelmente incomodada. Rafaela foi quem percebeu. O que foi, Jéssica? Algo a preocupa? Não, claro que não. Era a resposta prática e racional da médica. Rafaela, seguindo seus próprios instintos, que ela aprendera a escutar e respeitar, tocou de leve o antebraço da médica e falou: Algo a está incomodando, eu posso sentir. O que é? Não retruque antes de prestar atenção ao que está sentindo. Estamos aqui para isso, se lembra? Para uma autodescoberta do que você precisa nesse momento. Jéssica ia responder, mas a jornalista apertou de leve o seu braço e insistiu. Não pense, Jéssica, apenas sinta do que você precisa agora. De súbito, a médica sentiu com clareza e respondeu sem pensar. Eu preciso ficar sozinha. Então olhou para a filha e se justificou. Não é que eu não queira ficar com você, Maria Helena. E com você, Rafaela. A filha abriu um largo sorriso e respondeu: Está tudo bem, mãe. Também gosto de ficar sozinha quando eu tenho necessidade de me organizar internamente. Me faz muito bem. Vá, doutora, aproveite esse momento. Eu e Maria Helena vamos caminhar juntas. Jéssica olhou as duas e sentiu alívio. Realmente precisava ficar sozinha. Saiu caminhando pelo retiro em suas trilhas íngremes,
Observava a natureza e aos poucos começou a sentir-se parte integrante de toda aquela força divina. Os pássaros de diferentes espécies e seus cantos melodiosos, o barulho do vento no alto das árvores sussurrando uma energia delicada, o perfume das flores silvestres que tonalizavam a caminhada. Era tudo vivo, pulsante e alegre, e Jéssica sentiu vontade de dançar. Parou e percebeu o sentimento brotar. E antes que se criticasse e impedisse o impulso, ela disse de si para si: por que não? E começou a andar em zigue-zague com movimentos leves e circulares. Enquanto dançava suavemente, sentiu seu ser se integrar cada vez mais à natureza. Descendo a trilha, começou a escutar um barulho de água, que ficava mais forte a cada passo. Quase no final da trilha, chegou a uma pequena construção de madeira à beira do rio. Sentou-se na minúscula varanda da casinha, que tinha uma cadeira suspensa, dessas de balançar. Sentou-se ali, fechou os olhos e continuou deixando-se envolver pelo ambiente. Depois de alguns minutos em silêncio, começou a perceber um certo desconforto outra vez. Do nada, sentiu vontade de sair correndo, como se estivesse sob ameaça. Sentiu um medo incompreensível ameaçar o seu sossego. E então, uma avalanche de pensamentos negativos dominou a sua mente, fazendo-a se desconectar totalmente das emoções leves e suaves que estava vivenciando. Era como se tudo o que estava vivendo evaporasse e ela se sentiu vazia e assustada. Não havia nada externo ameaçando. Tudo estava em ordem, mas os pensamentos negativos e densos se multiplicavam. Mágoas de infância e culpa se misturavam. Depois a lembrança de Omar e a raiva dominou. Então lembrou-se de Vítor e sentiu vontade de gritar. Era como se uma represa se rompesse, arrastando tudo de bom que ela vinha cultivando. Jéssica começou a ficar irritada, levantou-se e se sentou várias vezes. Tudo o que ela mais queria era recuperar o bem-estar de minutos atrás. Elias, que a acompanhava, sussurrou-lhe aos ouvidos da alma: você não pode se iluminar sem antes acolher as suas próprias sombras. O que está estranhando em seu subconsciente? Iluminar-se é reconhecer as dores, resistências e crenças inúteis que foram plantadas em você desde cedo, pela família, pela escola, pela mídia, pela economia, pelos modelos de vida e de beleza que seguimos sem perceber. Nada disso está ali por acaso. São formas de formatação que buscam controlar o espírito humano. Acalme-se. Tudo que agora incomoda não vem de fora, nasce de dentro de você, alimentado por essas camadas de condicionamento que já não lhe servem mais. Obedecendo sem pensar ao impulso que vinha das palavras do seu mentor, ela sentou-se e aquietou-se, e ele prosseguiu: respire e acalme-se. Jéssica respondia aos seus comandos, como se viesse dela mesma. Precisa entrar em contato com tudo isso que está em seu interior. Precisa se conhecer por dentro. O autoconhecimento é vital para encontrar as respostas que procura. E, acima de tudo, a força de que precisa para fazer as mudanças necessárias ao seu progresso. Ela fechou os olhos, apreciando aqueles pensamentos e a calma que eles lhe traziam. Elias prosseguiu: à medida que permitir-se conhecer seus pensamentos mais obscuros e os sentimentos que brotam deles, você será capaz de desarmar os gatilhos psicológicos que as trevas usam contra você para te manipular. Jéssica deu um suspiro, compreendendo exatamente o que aquele pensamento implicava. Acolha quem você é. Aceite-se para então melhorar-se. Não é com repulsa aos seus defeitos que você vai progredir.
Precisa aprender a aceitar-se e amar-se profundamente, com tudo de bom e de não tão bom que existe em você. Ele fez uma longa pausa e, enquanto aplicava-lhe passes na região frontal da testa, continuou a falar com ela. Enquanto se dedica ao autoconhecimento, comece a limpar tudo o que não te serve. Limpa sua casa interior como quem faz uma grande faxina em uma casa que ficou fechada por muito tempo. Livre-se das crenças que te afastam do amor e da luz, que te enfraquecem ou debilitam. Não pode ser uma limpeza puramente intelectual. Precisa limpar o seu corpo internamente, a sua mente e as suas emoções. Precisa limpar o seu subconsciente. E essa limpeza precisará ser uma prática constante, não apenas uma coisa que você faz uma vez e está resolvido. Jéssica aprendia cada palavra. Estava totalmente absorvida pela sensação elevada que fluíam nela. Perdoe-se e perdoe aqueles que te feriram. O perdão é uma bênção, Jéssica, não a fuga dos fracos. O rancor é um veneno que tomamos desejando que o outro morra. Não alimente o rancor, alimente a compaixão e o perdão. As pessoas erram o tempo todo. Você erra o tempo todo. Nem por isso deve ser condenada. Precisa sim aprender com os seus erros e crescer cada vez mais. As pessoas fazem o melhor que podem com os recursos internos que elas possuem. Expanda os seus recursos internos para ter mais ferramentas para agir em acordo com o amor divino. Aprenda, aplique o que aprende e finalmente alinhe-se com a sua essência espiritual, sua centelha divina. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. E mantenha suas vibrações elevadas o máximo que puder. Use sempre o poder da oração para permanecer conectada com Deus. Naquele momento, um doce torpor tomou conta de Jéssica. Era como se ela estivesse naquele estado que precede o sono ou no momento do acordar. E ela sentia as palavras do seu mentor espiritual e se alimentava delas. Você está pronta para fazer as mudanças necessárias em sua vida, rumo ao seu crescimento espiritual. Sua tarefa a aguarda, a tarefa que você pediu antes de voltar ao corpo denso. Não deve mais postergar, ou então correrá o risco de não ter tempo suficiente para realizar o que aspira a sua alma. E nunca será feliz se não for capaz de ouvir a sua alma e alinhar-se com a sua essência divina. Jesus precisa de você. Ele tem uma vida abundante esperando por você, mas precisa tomar posse dela. Seus irmãos precisam de você. Há muita dor e sofrimento no mundo esperando pelo socorro dos servidores do bem. Enquanto Jéssica prosseguia embalada nas sensações boas, provindas da energia amorosa e nas palavras do seu mentor, um passarinho vermelho pousou no alpendre da varanda, chamando a sua atenção. Ele deu alguns pulinhos, depois pousou suavemente no colo da médica, como se materializasse aquelas sensações e percepção em seu corpo denso. Ela o observou, encantada, e depois de alguns instantes de completo embevecimento, ele voou. Jéssica despertou como quem acorda de um longo sono e abriu um largo sorriso. As orientações do seu mentor haviam calado fundo em sua alma. Permaneceu ali por quase 1 hora, refletindo sobre quem precisava perdoar e sobre como aprenderia a perdoar a si mesma e aqueles que a feriram. Estava disposta a isso. Ela tinha perdido completamente a noção do tempo, quando escutou ao longe o sino soando, avisando que o almoço em breve estaria sendo servido. Ergueu-se devagar e com calma e retornou pela trilha que fizera para descer. Sentiu o coração leve
cheio de esperança e forças, olhando o céu azul com nuvens brancas e grandes, que ora protegiam do sol, ora expunham a ele, lágrimas brilhar em seus olhos. A vibração da vida na natureza, a emoção do amor que tocava sua alma encheu-a de emoção. Ela então teve uma epifania, sentiu sua essência espiritual e como ela jamais deixaria de existir, como aquela força de vida que pulsava em tudo à sua volta. Percebeu a beleza de ser como que um fractal do Criador, e com isso mudava toda a sua perspectiva de vida. Sorriu ainda mais, enquanto as lágrimas desciam pela sua face. Que poder era aquele que começava a fluir dela e que a fazia tão feliz. Retirou do bolso uma maçã que trouxera para o caso de sentir fome e começou a comer. Não quero voltar agora, pensava enquanto mordia a fruta. Subindo devagar, deixou-se levar pelos pensamentos. Reconheceu que precisava de cura interior. A energia sutil que a envolvia fazia perceber o quanto estava ferida por dentro. Havia trabalho a ser feito e teria que encarar a si mesma com consistência. Também notou que carregava muito lixo, pensamentos pesados, crenças limitantes, lembranças que ainda aprisionavam, conflitantes, muitas emoções que não auxiliavam a ser uma pessoa melhor, mais íntegra e verdadeira. Estava cercada pela mentira e pela hipocrisia em sua profissão, em sua situação social. Os colegas de trabalho, a comunidade médica à qual ela pertencia, agiam como verdadeiros tubarões, predadores que esperavam pelo primeiro sinal de sangue para atacarem. Isso fez com que ela, no início de sua residência, vestisse uma armadura espessa para sobreviver ao ambiente hostil e nele vencer. Aquela armadura a protegeu do que vinha de fora, mas também bloqueou o que vinha de dentro, direto de sua alma para sua mente racional, para o seu ego. Suspirou fundo, observando o vento acariciar as folhas das árvores, e acompanhou o movimento de algumas que se desprendiam dos galhos e desciam até o chão, onde se transformariam em alimento para a floresta. Tudo era perfeito. Uma inteligência muito superior comandava tudo. Ela sabia, seus colegas de profissão sabiam, e todos queriam negar a soberania divina para não ferir os seus pequenos egos desnutridos de amor e humildade. E naquele momento a médica compreendeu que vivia em um mundo de ilusão, que muitas das dores que ela estava vivenciando tinha como causa esse mundo repleto de ilusões do ego, que não trazem paz nem esperança ao coração, apenas tumulto e tribulações. Ela entendeu que precisava aprender a mergulhar cada vez mais dentro de si mesma. Precisava de contato com a sua intuição, deixá-la fluir para que pudesse guiá-la nessa nova fase de sua vida. Pressentia, sem conseguir raciocinar, que era uma centelha do Criador e que essa consciência que despertava poderia mudar a sua vida, e ela desejava uma vida renovada pelo amor. Caminhava devagar quando escutou uma voz conhecida. Hora de voltar, doutora. Era Elaine. Você? Que confusão causou na minha vida? Confusão foi a que a doutora causou se distanciando de sua essência. Mas está mais perto de sua missão agora. Precisa voltar. Sim, eu acho que eu vou acabar perdendo o almoço. Elaine sorriu e concordou. Pode ser, mas é hora de voltar ao seu eixo, reconectar-se com a sua essência, deixar que a clareza flua e que você perceba o caminho que deve seguir. Há muito trabalho a ser feito.
Muitos são os necessitados, doutora. A saúde está sendo destruída pelos interesses das trevas que dominam o mundo. Alguns estão resistindo, buscando apoiar-se no que consegue, mas precisam de um norte, de orientações seguras sobre como cuidarem de si mesmo, em meio a tantas agressões vindas de todos os lados. Seja esse farol de luz, guiando aqueles que estão sedentos para aprender como construir uma vida de saúde integral e plena. E o que eu devo fazer? Me diga e farei. Mantenha-se conectada com a sua essência divina. Proteja essa conexão, as suas vibrações superiores, criando uma rotina diária que estabeleça práticas que fortaleçam esse olhar para dentro, esse contato com seus próprios pensamentos e sentimentos, com você mesma e com Deus. Essa é a minha orientação. Fortaleça-se, aprenda, estude a si mesma, abra-se para sentir e ouvir o Criador. E quando os obstáculos aparecerem, você perceberá com nitidez o que deve fazer. Não terá dúvidas nem hesitação, e esse impulso de sua alma conduzirá. Elaine desapareceu. Jéssica fechou os olhos e ergueu a cabeça para o alto, sentindo como se tivesse anjos à sua volta. Sentiu imensa gratidão pela vida, pelo amor divino. Sentiu amor por Elaine, por seus pacientes, pela medicina, e assim, envolvida em uma energia inebriante de realização e bem-estar, ela retornou para o almoço. Ao avistá-la, Maria Helena correu ao seu encontro. Estávamos preocupadas. Está tudo bem, mamãe? Fitando Rafaela com um olhar significativo, ela respondeu: Eu nunca estive melhor e estou com fome. Depois de almoçarem, ela disse: Precisamos voltar, filha. Amanhã? Não, hoje. Mas nossas diárias acabam amanhã, ao meio-dia. Eu sei disso, filha. Mas eu encontrei o que eu vim procurar. E eu estou certa de que preciso voltar. Claro, Jéssica, concordou Rafaela. Se é isso que você quer, é disso que preciso agora. Gostaria de ficar aqui por mais tempo, mas eu sinto que eu devo estar amanhã, logo pela manhã, no hospital. Algo me diz que será importante. Tem certeza? Insistiu a filha. Sei que gostou daqui, filha. Voltaremos assim que for possível. As três seguiram para o dormitório para preparar o check-out. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.